Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 4, e nós vamos ler do versículo de número 1 a 16. Eclesiastes 4, do versículo de número 1 a 16. Assim diz a palavra: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não se pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa de molestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos em tudo que aqui está escrito, porque sabemos que esta é a clara verdade revelada do teu coração para nós. Pai, nesta noite ajuda-nos a compreender o nosso local de refúgio. Ajuda-nos a enxergar de onde e de quem temos fugido, e firma os nossos passos na direção contínua para o teu querer, para que nós não nos enganemos a nós mesmos pela inveja do nosso coração e nos percamos do nosso local de descanso em ti. Que nós possamos encontrar o Senhor na direção de Cristo Jesus e que ali tenhamos felicidade plena, satisfação e segurança de eternidade no Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. No ano de 2004, eu não sei se você se lembra, mas aconteceu um tsunami terrível na Indonésia. Aquele tsunami matou cerca de 230 mil pessoas. E algo interessante aconteceu naquela ocasião, porque os detectores de abalos sísmicos, os detectores de desastres naturais daquela região, que de certa forma são mais comuns do que em outras regiões do globo, não funcionaram naqueles dias que antecediam. Muitos não funcionaram por falta de manutenção e outros estavam desligados justamente porque estavam nesse processo de reacondicionamento, vamos dizer assim. De toda forma, os sinais que foram captados dias antes não foram suficientes para revelar que haveria um grande desastre como houve na Indonésia em 2004, causando tantas mortes naquele país. As ondas eram altíssimas,
Ondas por volta de 9 metros foram as primeiras a chegarem ali na costa daquele país e a destruição foi em massa. Mas algo chamou a atenção dos pesquisadores, dos cientistas, fazendo uma análise retrospectiva do que havia acontecido. Eles perceberam que, apesar daqueles sinalizadores não terem funcionado e não terem captado previamente os sinais de abalo para que a população pudesse se proteger, de alguma forma, alguns animais perceberam: répteis, aves e grandes mamíferos. Há alguns relatos de que cerca de 20 horas antes, pessoas observaram manadas inteiras de búfalos e de elefantes correndo para uma rocha alta, para uma montanha muito alta. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Uma revoada de pássaros também aconteceu e eles foram buscar esse esconderijo. A partir disso que aconteceu, os biólogos e os meteorologistas começaram a estudar juntos que tipo de detecção precoce é essa que os animais conseguem perceber. Não se sabe ainda muito bem como que funciona esse mecanismo biológico, mas sabe-se que eles conseguiram captar, de alguma maneira, aquilo que pudesse levá-los a um lugar de segurança, para que eles pudessem fugir do perigo para um lugar de segurança. Quando nós tentamos fazer uma análise um pouco parecida com a nossa vida, nós sabemos que vivemos em um mundo mau. Nós sabemos que vivemos rodeados de pessoas que não são totalmente boas. Na verdade, ninguém conhece o coração de ninguém. Nós mal conhecemos o nosso próprio coração, porque dependendo da situação que nós estamos inseridos, nós podemos tomar atitudes ou até falar coisas que não são do nosso feitio. E nós, por nós mesmos, chegamos a pensar: nossa, eu não sei por que eu falei ou agi dessa maneira, mas a situação que nos foi colocada nos fez fugir de um determinado local seguro para nós, para que nós tomássemos um comportamento que nós não esperávamos tomar. É quando nós nos sentimos ameaçados, como aqueles animais antes do tsunami. Quando você liga o noticiário na TV e vê um tiroteio numa escola, se você tem filhos, se você tem amigos, se você tem sobrinhos ou crianças que estudam em uma escola, você logo pensa neles. E você logo se preocupa. Você logo pensa: como eu posso fazer para que os meus filhos, os meus sobrinhos ou essas pessoas possam estudar em segurança? Meu Deus, que terrível seria se isso acontecesse comigo. Nós que cremos no Senhor, logo fazemos uma oração: Senhor, proteja os meus filhos, proteja os meus sobrinhos. Essa é a nossa maneira de tentarmos fugir da calamidade. Nós sempre estamos tentando fugir da maldade, da opressão que nos rodeia. É natural, porque nós queremos sobreviver. Nós queremos viver minimamente de um modo em que nós não sejamos corrompidos por aquilo que está no nosso entorno. Nós somos como aqueles animais, aqueles pássaros que fugiram do tsunami antes mesmo dele acontecer. Porque quando nós estamos vendo um perigo se aproximar, nós temos duas opções, certo? Ou nós corremos em direção ao perigo, ou nós fugimos para um lugar seguro. E na maioria das vezes nós vamos fugir para aquele lugar que nos parece ser mais seguro, para que nós nos livremos de tudo aquilo que é mal. Mas neste meio de salve-se quem puder, nas nossas aflições, nas nossas angústias, nos nossos medos contra o futuro, em que nós achamos que precisamos tomar atitudes urgentes, nem sempre nós fugimos para o lado certo. Nós podemos estar fugindo para um lugar que nós achamos que é mais seguro para nós, mas podemos estar indo literalmente ao encontro da nossa individualidade, dos nossos desejos, do nosso alto senso de proteção, enquanto até mesmo usamos as pessoas ao nosso redor para isso. Às vezes isso pode ser um casamento, às vezes isso pode ser uma amizade. Eu não estou pensando no coletivo ou na manada que está fugindo junto comigo. Eu estou fugindo junto com eles porque eu quero salvar a minha própria pele. A pergunta inicial que eu faço para você nessa noite é: será que quando nós estamos buscando tantas soluções para fugir do mal, do mundo que nos aflige, será que não é inútil tentar fugir dessas coisas, sabendo que no mundo decadente que nós vivemos é inevitável que a calamidade alcance a nossa vida, a nossa casa e a nossa família? Será que não é muito esforço tentar fugir? E a outra pergunta que eu faço para você é: talvez nós precisamos, antes de tudo, descobrir do que nós estamos fugindo, mas melhor ainda, para onde nós estamos fugindo. Porque saber para onde nós estamos fugindo revela muito bem do que ou de quem nós estamos fugindo.
Porque pode até parecer que nós estamos fugindo de uma vida perturbada, de relacionamentos conturbados, que nós estamos fugindo de uma vida financeira desagradável, ou de relações tóxicas, mas será que de fato nós estamos fugindo de coisas ruins, ou nós estamos fugindo de algo que nós não queremos lidar, porque nós carregamos tantos problemas dentro de nós mal resolvidos, que nós preferimos nos isolar em nós mesmos para satisfazer os nossos próprios desejos? O pregador vem falando até aqui, nessas exposições que temos feito, de uma forma nua e crua, como é a vida do homem na terra. Ele vem falando do desgosto, do excesso de prazer, do desgosto que há no dinheiro, na busca pelo conhecimento e sabedoria. Ele vem falando sobre a inutilidade das coisas que nos rodeiam, uma vez que a vida é cíclica. Ele vem falando que não há nenhum homem sob o sol que não venha a sofrer, seja ele rico ou pobre, seja ele homem ou mulher. Ele está demonstrando uma série de situações que revelam para nós que a vida, de certa forma, na terra é cheia de inutilidades. Mas nós temos, ao longo dessas semanas, conseguido enxergar com as lentes da graça que há um propósito ao existir nessa terra. Mas talvez, se nós não considerarmos que muitas das vezes nós podemos achar que estamos caminhando num caminho seguro, quando na verdade estamos fugindo de algo, nós não vamos entender que provavelmente nós estamos muito mais perdidos do que de fato conscientes de onde nós estamos. A partir de tudo isso, de olhar para a realidade de uma forma clara, é possível que nós façamos uma análise. Talvez nós estejamos mesmo buscando fugir, não da calamidade, mas da realidade. E quando a gente quer fugir da realidade, porque sabe que é impossível fugir da calamidade, se as placas tectônicas se movimentarem, é impossível que aquilo não gere um terremoto ou um tsunami. Então, ao saber que é impossível que a calamidade não me alcance, talvez eu tente criar uma nova realidade, para que eu consiga viver no meu auto-engano minimamente tranquilo, achando que ali eu estou seguro. E às vezes essa segurança é dentro da igreja, é na religião, é numa palavra abençoadora, mas eu talvez esteja perdido e fugindo de algo que deve ser o meu local mais seguro e eu ainda não encontrei. É disso que o pregador vai falar aqui. O pregador vai mais uma vez desmascarar a maldade e a calamidade que há no homem, a tristeza e a opressão revelada no mundo. Mas ele também vai nos dizer que todo fugitivo tem um destino selado. A questão é, volto a te perguntar, do que você está fugindo? De quem você está fugindo? E o pregador tenta nos dar a resposta para qual deve ser o nosso caminho de fuga, para que nós saibamos encontrar um local seguro no meio da calamidade. Do versículo de número 1 a 3, o pregador vai nos dar motivos para fugirmos da realidade. Ele vai elencar motivos pelos quais vale a pena fugir da realidade. Nos versículos de número 4 a 8, ele vai traçar algumas rotas de fuga. Como nós podemos traçar rotas de fuga para esta realidade onde eu possa me sentir seguro? E dos versículos de número 9 a 16, talvez o plano não dê tão certo, e ele vai precisar recalcular a rota, revelando o destino daquele que foge do que não deveria fugir. O versículo de número 1 vai dizer: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos e que sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A semelhança do versículo de número 16, do capítulo de número 3, que foi motivo da nossa exposição da semana passada, o Coelete, o pregador, começa fazendo a mesma observação. Só que anteriormente, no versículo de número 16, ele apenas denunciou que havia maldade onde deveria haver justiça. E se você se lembra bem, na semana passada, nós falamos que aqui ele está falando do local. Seja na corte, seja no tribunal, seja nos locais onde deveria haver justiça, ele disse que ali mesmo havia maldade. Seja nos hospitais, seja nos locais de benfeitoria, ali mesmo havia injustiça. Mas aqui,
o pregador vai um pouco mais longe, ele segue analisando a maldade, mas ele olha para uma perspectiva além da aplicação da maldade. Perceba, ele diz que ele viu as opressões praticadas debaixo do sol, mas pior, além de haver homens maus praticando a opressão, aonde deveria se aplicar a bondade, ele viu que aqueles que eram oprimidos sequer tinham consolo. Ou seja, era muito pior do que se poderia imaginar a vida debaixo do sol. Havia o mal que pratica o desprezo, e o desprezado não tinha quem o consolasse. É como você ver uma pessoa sofrendo, estribuchando na calçada e passar por ela e não fornecer nenhum tipo de ajuda. Afinal, você não é profissional de saúde, afinal você não sabe o que fazer. Mas ora, a pessoa está morrendo. Será que ela precisa mesmo de que uma transeunte qualquer saiba exatamente o que fazer, a não ser talvez chamar ajuda? Isso deixou o pregador ainda mais abismado, porque ele viu que nessa finitude, nessa maldade da existência humana, não só o que pratica o mal é mal, mas aquele que se julga bom por não praticar o mal, ele é tão perverso contra o mal, porque o bem que está dentro dele, ele não consegue executar, porque o seu coração é tão egoísta, que se o tsunami não está vindo em direção à casa dele, ele não vai correr e não vai levar ninguém com ele para as montanhas altas. Ele disse que então ele não via saída para ser feliz no mundo, de nenhum modo, porque ele está corrompido de tanta maldade, e talvez esse seja um motivo para fugir da realidade. E ele é muito duro, ele é muito claro quando ele fala isso. Ele continua dizendo: por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. É como se ele estivesse dizendo, talvez mesmo a melhor coisa da vida seja a morte, aonde os nossos olhos serão cerrados diante de tanta opressão, aonde eu mesmo, quando for oprimido, não precisarei sofrer a opressão e o desconsolo e o desprezo. Talvez seja uma forma de fugir da realidade, seja a morte neste mundo tão cruel. E você percebe que ele fala dessa crueldade, dessa ausência de consolo, e ele não cita o nome de Deus, como ele citou anteriormente, quando ele fala de homens maus que não têm temor a Deus. Aqui não, ele sequer cita o nome de Deus, como se ele quisesse reforçar que de fato parece que Deus não existe para alguns homens. Parece que algumas pessoas vivem como se Deus não fosse real, ainda que elas possam acreditar que Ele está lá. Elas acreditam tanto na sua falsa moralidade que elas são capazes de exercer a maldade, ou de impedir-se a si mesmo de exercer a bondade, como se eles fossem os próprios deuses da sua vida. Mas talvez o que o pregador levanta aqui deve nos fazer um outro questionamento: será que de fato a morte é a melhor forma de fugir? Porque se nós estivermos usando a morte como fuga, e fugir da realidade, talvez fugir dessa realidade não nos faça fugir da realidade, mas nos faça fugir do Deus que parece que está ausente na calamidade. E é como se eu estivesse me entregando à morte, como se eu realmente fosse um perdedor diante da maldade. Mas se a maldade não me revela a grandeza de um Deus que está sentado sobre o trono, a morte não está me fazendo fugir de nada, além de fugir do próprio Deus. A realidade, ela é revelada pelo pecado do homem, mas é neste pecado que a graça de Deus se revela, para que nós compreendamos que Ele está acima de todas as coisas, e que a opressão do mal não é a causa das nossas dores, ela é a consequência do nosso pecado. E eu te pergunto, aonde está Deus aqui? Talvez seja a pergunta que estivesse no coração do pregador quando ele estava escrevendo essa sua descrição observacional a respeito da maldade do homem. Onde está Deus? E você pode estar perguntando, olhando para tanta maldade, para tanta dor nas nossas vidas, no mundo que nós vivemos, aonde está Deus? Por que as coisas não mudam? Aonde Deus está diante de tanto sofrimento e de tantas dificuldades? Aonde eu posso encontrá-lo? Tudo bem, é legítimo você perguntar aonde está Deus, mas eu preciso saber se, quando você pergunta na calamidade, onde está Deus, se você quer mesmo saber onde Ele está, porque há em você um desejo de encontrá-lo, porque você acredita que de fato existe algo na presença de Deus que pode transformar o seu modo de se comportar na calamidade, ou se você só quer comprovar a sua indiferença quando Ele não responder a sua oração. Será que quando você pergunta onde está Deus e Deus não te responde, você só quer confirmar que você não precisa dEle?
Ou de fato você quer encontrá-lo como a sua única esperança e saída? Porque isso muda tudo. Isso define para que lado você está fugindo no dia da calamidade. Ele considera mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Ou seja, se viveu, o melhor momento de quem viveu foi a morte. Mas ele diz, porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, é como se ele rapidamente reconsiderasse. Ele faz uma consideração de que a morte é talvez um caminho ideal num mundo de tanta calamidade, de tanta opressão e de tantas pessoas ditas boas que não executam a sua bondade. Mas logo em seguida ele diz, talvez para quem viveu a morte seja melhor, mas talvez melhor do que morrer seja o momento entre nascer e morrer. Porque é o momento em que você ainda não experimentou a maldade, você não conheceu as más obras dos homens. Então aqui é como se ele estivesse dizendo que de alguma forma a morte ainda é um inimigo. Porque quando ele reconsidera que melhor é a vida intraútero, antes de nascer e antes de morrer, é como se ele estivesse dizendo que melhor seria se nós vivêssemos com a mesma tranquilidade com que um feto vive no útero de uma mãe, que tem todos os seus nutrientes, toda a segurança ali garantida. Então é como se ele dissesse, de fato, talvez a morte não seja um caminho, talvez não nascer seja um caminho. E se nascêssemos, talvez estar em um lugar onde a calamidade não tivesse poder sobre nós. O pregador então sugere que a fuga da vida, a fuga da realidade, seja algo a se pensar. Mas fugir da realidade é fugir da verdade. Porque ao fugir da realidade, inevitavelmente você vai ter que criar uma nova realidade para você. E essa realidade que nós criamos é o nosso lar seguro, o nosso futuro ideal, a nossa vida maravilhosa, olhando em volta de nós, estando indiferentes com o que está acontecendo ao nosso redor, enquanto na nossa realidade aparentemente bem estruturada, nós nos enganamos como se vivêssemos em um mundo que não é mau. E todo aquele que fugir da calamidade está fugindo da salvação. Preste atenção, se nós nos enclausurarmos nos nossos sonhos e nos nossos desejos pessoais, criando o nosso conto de fadas na vida real, seja alcançando as nossas metas financeiras, ou seja alcançando a tranquilidade no nosso relacionamento, sem nos indignarmos com a calamidade ao nosso redor, é porque nós consideramos que ali nós estamos seguros. Mas será que é possível estarmos seguros enquanto ao nosso redor tudo está prestes a ser destruído? É como se eu estivesse afirmando que na minha casa, no meu lar, na minha conta, nas coisas que acontecem na minha vida, que vão bem, eu estou protegido. Você está então excluindo Deus, não apenas das Escrituras, mas de uma capacidade salvífica da sua vida. Você está excluindo Deus das suas decisões. Ainda que você saiba que Ele está acima de você, você prefere criar a sua própria realidade, enquanto as ondas aumentam ao seu redor, próximas para tragar a sua vida. Considerar a morte, portanto, como o pregador faz, como uma saída, como uma fuga da realidade, é reafirmar o que o pecado fez. O pecado corrompeu a nossa imagem, a nossa identidade. Ele corrompeu o caráter que Deus colocou em nós de filhos de um Deus eterno. E quando nós vivemos e pensamos na morte ou na calamidade como um caminho para a morte, é como se nós estivéssemos cedendo ao nosso pior inimigo. E fugir desta realidade não é uma fuga nobre. Talvez você esteja me perguntando, o que eu devo fazer então? Eu devo correr em direção ao tsunami? Eu devo aceitar que eu vou morrer e não tentar fugir? Então nas situações difíceis da minha vida eu não devo buscar uma opção? Na verdade, o que nós devemos é crer que existe uma saída que vai muito além dos locais de segurança que eu conheço, para que eu não esteja fugindo para um lugar aonde eu sequer terei alimento. Nós precisamos entender que ao considerarmos a tristeza e a morte como oposição à calamidade, é como se nós estivéssemos desprezando a graça de Deus. E você me diz, graça? Aonde está a graça de Deus em um mundo de tanta opressão, de tanta maldade? Como pode haver graça? E se houver, quem é esse Deus? Essas perguntas que nesses 3 primeiros versículos, que surgem a partir da observação pessimista, terrível, mas real do pregador, que surgem dos nossos corações. De fato, aqui o pregador não cita Deus em nenhum desses versículos,
Mas talvez numa situação como essa, em que só há o caminho da morte ou de uma vida de opressão, como não pode haver uma outra rota de fuga aonde nós possamos buscar um lugar de segurança? Ele segue nos próximos versículos dizendo: então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Aqui ele vai começar a, de uma certa forma, recobrar uma análise sobre o trabalho, a vaidade, a inutilidade do trabalho no mundo. Ele vai fazer isso um pouco diferente do que ele fez do versículo de 1 a 11, quando nós falamos sobre o custo da alegria, lá no capítulo de número 2, e nós falamos sobre como o trabalho é um meio pelo qual nós usamos para conquistar prazer, e como as riquezas são vãs, e como o trabalho também inútil nesse sentido e sem propósito. A questão aqui, ele não vai analisar a inutilidade do produto do trabalho, ele não vai analisar a inutilidade do prazer mal aplicado, ele não vai analisar a inutilidade do dinheiro como alvo final, não. Aqui ele vai analisar o que motiva você trabalhar. Aí você vai dizer: olha, mas o que motiva a pessoa a trabalhar não é o prazer, não é o dinheiro, não é aquilo que ela quer conquistar, mas de onde vem essa motivação? É isso que ele quer analisar aqui. Então, vendo um mundo de calamidade, vendo um mundo de opressão, e vendo uma pessoa que não quer sucumbir à opressão, uma vez que ela está viva, e que ela não quer deixar que a calamidade chegue na casa dela, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar para que, com o recurso das suas mãos, ela possa criar uma nova realidade, e ao criar essa nova realidade, ela possa estar em um lugar de segurança, ainda que essa segurança seja falsa, mas que lhe deixe protegida daqueles que se fingem de bons, mas na verdade são maus, e para proteger os seus e as intenções do seu próprio coração. Então, o pregador vai dizer que ele observou que neste mundo de opressão, onde as pessoas fazem mal, e aqueles que são oprimidos nunca são consolados e sofrem mais, a saída para uma pessoa sobreviver e criar a sua própria realidade é desenvolver habilidades e trabalhar. Mas ele disse que observou que toda essa fadiga e toda essa habilidade conquistada no trabalho é inútil. É inútil na sua própria motivação, porque ela é má. Mesmo que a pessoa queira criar um sustento adequado para a sua família, um local de segurança para ela no mundo de calamidade, esta fuga não a está levando para o lugar adequado. Por quê, Rafael? Você vai me perguntar. Porque ela é baseada na inveja. O que é inveja, em primeiro lugar? A inveja é um descontentamento que você tem com você mesmo, que você aplica na vida real, a partir do desejo que você tem de ter algo que outra pessoa tem. Então preste atenção, você começa se descontentando com a sua vida, olha para as ameaças e as calamidades ao seu redor, e você se pergunta: como eu posso me sentir contente e seguro? A partir do que você observa na vida de outras pessoas que estão sentindo os sentimentos que você quer sentir, alegria, proteção e prazer, você vai desejar o que elas conseguiram para aplacar o seu descontentamento. Isso é a inveja. E o pregador então está afirmando que tudo que a humanidade fez é conquistado por causa da inveja. E você me pergunta: como? Eu não sou invejoso, eu apenas quero uma casa segura. Isso é ser invejoso? Eu não sou invejoso, eu quero apenas uma tranquilidade de vida. Isso é ser invejoso? Eu só tenho alvos pessoais e desejos para alcançar. Isso é ser invejoso? Para que você se reconheça ou não como invejoso, você precisa primeiro se perguntar: por que você quer esta casa segura? Por que você quer esta qualidade de vida que você tem como parâmetro na sua mente? Isso veio de você? Você nasceu assim? Ou porque a sua infância foi muito difícil e você quer o contraponto da sua infância difícil? Ou porque o casamento dos seus pais não deu certo e agora você quer provar que é possível ser feliz no casamento? Inveja! Você está descontente com a sua vida, com a sua história, e está buscando contentamento numa alternativa que cria uma falsa realidade que não está fundamentada na verdade daquele que sustenta todas as coisas. Porque foi assim que o homem aprendeu a desejar as coisas. A serpente no Éden, ela foi a mediadora do desejo do homem e da mulher. A serpente que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já havia lá no céu desejado o trono de Deus. O desejo de alcançar o que não era dela para si mesmo veio
do momento em que ela teve inveja de Deus e não aceitou que a sua imagem de ser criatura para a glória de Deus era suficiente. O que ela fez? Ela então convenceu a mulher que o desejo dela, da serpente, era o melhor desejo para fugir da realidade de um Deus que controla todas as coisas, para que ela pudesse criar a própria realidade e então ser feliz. E desde o Éden nós vivemos imitando uns aos outros de modo invejoso, querendo coisas que não são as coisas que Deus determinou para que nós vivêssemos. O homem e a mulher viram na serpente a mediação para o desejo, e desde então o mundo vive num ciclo de inveja. A palavra vai dizer que em Provérbios 14:30, o ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Não importa o que nós vamos desejar, por melhor que pareça, o nosso desejo é sempre a cópia de quem desejou primeiro, porque nós perdemos a substância, nós perdemos a identidade de Adão, de Eva, eram de ser filhos de Deus, criados para o louvor da sua glória, e serem sustentados em tudo pela direção de Deus, para que Deus fosse o lugar seguro, para que eles fugissem da opressão, da calamidade e da tentação. Mas em vez de fugirem para o Senhor, quando foram tentados pela serpente a alcançarem os desejos do seu coração, eles aceitaram aqueles desejos porque lhes parecia bom. E nós não podemos viver uma vida achando que alcançar coisas que são aparentemente boas vão nos levar para um lugar seguro, se nós não estivermos próximos da vontade gloriosa de Deus, recuperando a nossa identidade, que é o esconderijo pleno no Senhor. Nós seremos tentados, seduzidos por invejar a vida dos outros, cujo coração nós não conhecemos, por achar que aquilo que ele tem de bom pode ser agradável para mim, quando na verdade eu estou pisando em um solo muito provável de ser destruído com o meu peso de pecado. E por que a humanidade constrói tudo baseado na inveja? A pergunta que o ser humano pulou de qual é o sentido da vida para qual sentido você vê na vida. E cada vez mais as pessoas invejam aquilo que as pessoas aparentam satisfação no ter, e elas buscam colocar o sentido que elas acham que tem. Ora, se eu perdi a identidade da imagem de Deus em mim, e se a serpente se tornou mediadora da humanidade para os desejos nefastos do coração, então eu posso ser o que eu quiser, e o que eu quiser é o que eu desejo. A partir daí questiona-se então, qual é o sentido do existir? Não. Qual o sentido que você dá para a sua sexualidade? Qual o sentido que você dá para a sua Bíblia? Qual o sentido que você dá para a sua religião? Você pode dar o sentido que você quiser, não há mais substância em você. E porque o ser humano perdeu o parâmetro criacional de Deus para a sua vida, porque o ser humano perdeu o motivo da sua identidade existencial, ele vai sempre desejar o que o outro está conquistando, porque a inveja plantada no coração do homem faz com que ele se engane achando que ele vai alcançar satisfação plena e não vai. Entendendo, pois, isso, o pregador vai dizer 2 provérbios. Ele faz uma análise da opressão, ele faz uma análise que a rota de fuga do ser humano é o trabalho para conquistar o que ele deseja por inveja do que ele viu de outros seres humanos para se contentar. Então ele chega a 2 provérbios, versículos 5 e 6. Vejam, os 2 provérbios que o pregador elenca. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Ora, parece um conflito aqui. O pregador está dizendo que todo trabalho, toda habilidade, tudo é enfado, conquistado a partir de inveja do ser humano contra o próximo. Mas ele está dizendo então que cruzar os braços é tolice? Ele então não, se ele deve trabalhar e ele não pode cruzar os braços, mas se o seu trabalho é por inveja, qual que é a saída? E no versículo de número 6 ele diz: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aqui é como ele gerasse um conflito. Ele está dizendo que todo trabalho do homem é por causa de inveja. O homem não trabalha
para o objetivo original do seu trabalho, dar glórias a Deus através do que Deus opera, através da sua vida no mundo. Não. O homem trabalha porque ele deseja aquilo que está descontente nele, mas ele enxerga contentamento no outro, inveja. Este é o foco do trabalho do homem natural, que está vivendo num mundo de calamidade e buscando uma forma de fugir da calamidade. Trabalhe, ganhe dinheiro, conquiste, deseje o que o outro deseja, para que você tenha uma realidade inventada como a do outro, e pelo menos você se sinta seguro de alguma maneira. Mas ele diz que cruzar os braços é tolice. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Na versão mais acurada do que este texto quer dizer no original, é como se ele dissesse: o tolo cruza os braços e consome a própria carne. É como se ele estivesse dizendo que o tolo não vai trabalhar então. Ele vai se conformar com a calamidade, vai olhar as coisas em volta e vai esperar a morte chegar. E ele diz que consome a própria carne porque a gente sabe que a inatividade humana, ela vai gerar uma atrofia muscular, não é? Você vai perdendo massa, porque se você não exercita os seus músculos, o corpo vai precisar de fonte de energia. Vem com a glicose, depois com a gordura, depois com os seus músculos, vão sendo consumidos. Então ele diz, o tolo que cruza os braços, ele consome a própria carne. Ou seja, em vez de desenvolvê-la, ele fica parado. E ele está dizendo, talvez essa não seja a melhor rota de fuga da realidade. E ele coloca a oposição, quando ele diz, um trabalho intenso. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ora, trabalhar intensamente também é inútil. É inútil porque você vai encher as suas mãos, mas vai abrir mão de outras coisas que podem estar correndo perigo. Eu gosto de usar o exemplo de quando eu vou buscar a Rafaela na escola, e os pais de criança pequena aí podem concordar comigo, que você só quer buscar seu filho e ir para casa. Mas entre buscar seu filho e ir para casa, existe um pipoqueiro. Sempre existe um pipoqueiro, não é? E se você não para no pipoqueiro, você decide. Um bom guerreiro escolhe as lutas que tem para lutar. Você está cansado do dia de trabalho, aí você decide se você quer se estressar com seu filho e perder a graça de Deus naquele momento, ou se você compra pipoca. Então, na maioria das vezes, a gente compra pipoca. Ali no coração fazendo as contas de quantos 4, 5 reais a gente gasta por dia. Não é assim? Então achei que era só comigo. Então a gente compra pipoca. Só que aí quando a gente pega a primeira pipoca, aí eu já não sei se é igual contigo, pode ser diferente. Quando a gente pega a primeira pipoca, a gente começa a comer a primeira pipoca e dá para a criança, né? Ou segura, porque você está segurando mochila, você está segurando um monte de coisa. Aí você fala, vou querer uma também. Né? Aí você compra uma para você, para não dar briga, não é não? Aí você compra, eu no caso, compro uma de 3 para ela e compro uma de 5 para mim. Só que fica uma de 3 para ela, uma de 5 para mim, um monte de bolsa e Rafaela enlouquecida. E o que você faz? Naquele momento, você tem que escolher as suas lutas, não é? Então você fala, peraí, deixa eu deixar as coisas aqui, eu vou levar no carro ali, eu vou colocar, ou melhor, talvez era ideal a gente ter se planejado melhor. Compra uma pipoca maior e come os dois juntos. Talvez seja mais ou menos isso que o pregador está querendo dizer. Há um desejo no nosso coração, a gente não quer comprar pipoca para a criança, mas se eu for comprar para ela, eu vou comprar para mim também. Não vou perder a viagem e vou comprar a pipoca, porque eu vou querer comer a pipoca. Mas com as duas mãos cheias, essa não é a melhor rota de fuga do problema. Talvez essa seja a pior. Porque você está deixando o seu filho, a sua filha, desprotegida. Ora, você está querendo satisfazer um desejo que não é o da criança. Você está comprando a pipoca para a criança para você evitar o estresse que é seu. Egoísmo, natureza humana. E assim, quando você segura as suas duas mãos cheias de pipoca, não faz sentido nenhum você cuidar ou conseguir proteger aquilo que é o objetivo daquele momento, cuidar do seu filho. Então, eu deixo a minha filha desprotegida, em meio a tanto trabalho, em tantas conquistas, em tantas coisas que eu posso alcançar com os meus braços, eu uso o argumento que eu estou satisfazendo a minha filha, mas na verdade quem quer a pipoca sou eu, quem não quer me estressar sou eu, quem quer trabalhar demais sou eu, quem quer levar meu filho no domingo e achar que aquilo é suficiente para ele ser um servo de Deus sou eu, mas na verdade as mãos estão cheias de trabalho e o que é essencial, eu não tenho espaço para entregar nas mãos dos meus filhos. Talvez é melhor ter uma mão com descanso e uma com trabalho.
Talvez é melhor ganhar um pouco menos e ter tempo para exercitar os seus músculos espirituais, para trazer exemplo para dentro da sua casa e frutificar o que Deus quer que frutifique, para que com o seu trabalho excessivo e com o seu retorno exagerado, você não precise ser dominado pela inveja de que você agora tem capital para criar a realidade que você quer para você, para sua família e para os seus filhos, quando na verdade você está fazendo tudo pelos outros, porque quem quer a resposta e a satisfação é você. Tudo é muito bom, mas por ser assim, tudo é pecado. E aí nós entramos então num conflito. Onde encontro a moderação? Onde nós vamos encontrar o equilíbrio do trabalho, da vida familiar, dos desejos e dos sonhos que eu tenho? Como eu vou encontrar o equilíbrio? Para qual caminho eu devo fugir? E talvez este seja o ponto central deste sermão. Você, muito antes de perceber que precisa fugir, você precisa determinar para onde você está fugindo. Porque na maioria das vezes nós não estamos fugindo da calamidade, nós não estamos fugindo das perseguições e das lutas da vida diária, nós não estamos fugindo daquilo que pode assolar a nossa família, nós estamos fugindo de Deus. Nós fingimos que estamos fugindo da maldade, nós fingimos que estamos fugindo da tristeza, nós fingimos que estamos fugindo de algo que possa danificar a nossa vida e a nossa família, mas a gente está fugindo de Deus para ter o controle total da nossa história. Enquanto nós não olharmos para dentro de nós e reconhecermos que nós temos fugido dos propósitos de Deus para criar uma realidade que não é a verdadeira, a inveja terá dominado o nosso coração, e a inveja que domina o nosso coração será contra pessoas que têm, que conquistam, mas cujo coração é arrogante e não se importam com o Senhor. Nós podemos olhar para nossos amigos que são bons, bem casados, bem posicionados social e profissionalmente, e você diz: nossa, eu quero ter uma família como essa, eu quero ter um trabalho como esse, mas mal sabe você que tudo o que ele conquistou e que te parece bom foi conquistado com um coração egoísta, arrogante, impenitente e distante do Senhor. Você quer mesmo essas coisas, ou você quer conhecer o que está no local de refúgio, que é o Senhor? O grande problema é que nós não somos sinceros, nós queremos ser autênticos. O pastor Jonas Madureira aborda isso muito bem no livro O Custo do Discipulado. Nós vivemos em uma era em que nós não somos sinceros, mas queremos buscar autenticidade. Sabe o que é autenticidade? Eu quero sair da minha casa, eu quero casar e construir a minha família, eu vou estudar, eu vou conquistar o meu espaço, eu não vou ser o que as pessoas dizem que eu sou, você vai ser. Porque nada do que você deseja, alguém não desejou antes de você. Nada do que você sonha, alguém não sonhou antes de você. Você não é original, você é uma cópia barata de inveja de coisas que as pessoas já conquistaram. Você só vai ser autêntico verdadeiramente quando você for sincero diante do Senhor e reconhecer que os seus desejos são frutos pecaminosos de culpa por desejar algo que não vem de Deus. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos a fonte da nossa verdadeira identidade. A palavra vai dizer em Colossenses 1, versículo de número 15, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Portanto, ao Cristo ser revelado como homem, eu me enxergo em Cristo, e nele eu sou resgatado dos meus desejos vãos, da minha inveja das coisas deste mundo, para conhecer e pensar nas coisas do alto, aonde eu tenho certeza que estarei seguro, caminhando na expectativa da graça gloriosa de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, vai haver uma passagem que você conhece bem. Herodianos e fariseus se aproximam de Jesus Cristo, tentando apanhá-lo nas suas palavras, e dizem: mestre, nós sabemos que o Senhor não julga aparência, mas nós queremos saber se é lícito que nós paguemos impostos. Ao qual Jesus responde da seguinte maneira: pegue um denário, pegue a moeda, me diga qual é a imagem que está na moeda. E aqueles homens vão dizer: olha, a imagem que está na moeda, a imagem que está nessa moeda aqui é a imagem de César. E Jesus responde: pois bem, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele pergunta: qual é a imagem que está na moeda? Ele estava querendo dizer: aqueles que foram corrompidos pelo pecado, pela mediação da serpente, para invejar aquilo que eles queriam, para ter aquilo que eles desejavam, abandonando a vontade de Deus,
portanto lhes deu a imagem que eles têm. Mas nós fomos criados à imagem de Deus. Enquanto o Senhor Jesus diz: dê a César o que é de César, porque nesta moeda está a imagem dele, e a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo: porquanto aqueles que são meus são restaurados à minha imagem por meio de mim, que sou o Cristo, que a palavra vai dizer: nele aprouve ao Senhor que habitasse corporalmente toda a plenitude. Se vocês têm a minha imagem, entreguem-se a Deus. O dinheiro é de César, o metal vil é do mundo, mas aquele cujo coração está marcado com a imagem do Cordeiro de Deus, nele também será compartilhada toda a plenitude que reside em Cristo, e essa será a nossa satisfação. Não precisaremos mais invejar um modelo de vida, ou precisar tomar atitudes escusas para alcançarmos mais benefícios nessa terra. Não, Deus nos tem garantido promessa vitoriosa da eternidade de vida que Ele nos concede. Nós estamos, na verdade, fugindo da plenitude de Deus, o nosso Criador, fingindo que queremos ser apenas seres humanos melhores, mas é impossível você sequer ser humano se você não se encher da humanidade plena de Cristo Jesus. É em Cristo que nós nos refugiamos do mal, é em Cristo que nós nos refugiamos da calamidade, é em Cristo que nós nos protegemos da inveja, porque Ele traz o ânimo e a vida ao corpo, porquanto a inveja é a podridão dos ossos, mas se o Espírito de Cristo habita em nós, a saúde do Espírito percorre o nosso corpo, e nós não morreremos, mas passaremos da morte para a vida eterna. Nós precisamos de um mediador que restaure os desejos do nosso coração, para que não sejamos dominados pela inveja das coisas que estão no mundo, e este é Cristo, aquele que não nos deixa fugir da realidade, mas que nos faz encará-la e nos leva para um abrigo seguro. Muitos de nós achamos que estamos correndo do tsunami, mas na verdade nós estamos correndo em direção ao mar, achando que seremos capazes de vencê-lo, e deixando a cidade para trás, não conseguiremos, porque os nossos ossos estão fracos, e o nosso fortalecimento vem de Deus. Por isso, nós saberemos então, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:19, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nossa rota de fuga, geralmente, é o casamento, é a profissão, onde nós estamos fugindo de Deus e da nossa real condição. Nada novo debaixo do sol. A grande questão, então, é que quando nós não reconhecemos que somos invejosos e que os nossos desejos aparentemente sem pecado não são os desejos de Deus para nós, nós estamos pouco a pouco sendo consumidos da nossa própria carne e sendo consumidos da nossa própria vontade, e isso nos conduz ao destino final de todo aquele que foge da graça de Deus: o isolamento em si mesmo. Judas fugiu depois de ter entregado Jesus Cristo. Era parte profética do plano que Judas traísse Jesus. Mas ele, além de ter traído Jesus, ele se isolou, porque ele não foi capaz de reconhecer a sua culpa diante do Senhor e morreu sozinho. Eu quero ler com você o Salmo de número 73, e eu acho prudente lermos ele inteiro. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 73. Olha o que diz este salmo. Um salmo de Asaf, a respeito da inveja. A diferença é que Asaf não estava querendo ser autêntico neste salmo, achando que os seus desejos eram diferentes, que os seus caminhos seriam diferentes do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, que ele podia buscar a autenticidade e Deus abençoaria. Não, eu vou construir o meu destino e Deus vai me abençoar. Não, ele só quis ser sincero, como nós devemos ser essa noite, sinceros diante do Senhor. Se o que nós temos desejado são os desejos de Deus, ou produto da inveja de uma vida que nós idealizamos, nos distanciando da graça de Cristo. Olha o que ele diz. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém,
quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Preste atenção. Aqui ele está dizendo que invejava os arrogantes, não necessariamente que ele sabia quem ele invejava, que era arrogante. Ele invejava quem era arrogante por causa da prosperidade que o arrogante tinha. Ou seja, ele invejava a boa realidade, mas não há nada no mundo que seja bom se não estiver fundamentado na graça de Deus. Por mais agradável que pareça, isso há de gerar ruína. Tudo que é gerado a partir de inveja, tudo que é gerado a partir de um sonho que não foi Deus que colocou no seu coração, não pode ser bom para quem depende de Deus. Então ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam, falam com maldade, falam da opressão, preste atenção, com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as riquezas. Só um parênteses aqui. É assim mesmo que acontece no mundo. O homem mau, rico e próspero continuará sendo mais maldoso, rico e próspero. E não é porque Deus não está vendo, é porque Deus está permitindo que ele acumule para si a vontade e o desejo do seu coração. E se nós invejarmos o que ele tem, nós teremos o mesmo desejo, e as mesmas santas justiças da ira de Deus serão aplicadas a nós. Então Deus não está abençoando o mal, ele está permitindo que o mal alcance o seu lugar de segurança, para que no último dia ele possa julgar com justiça aquele que confiou em si mesmo, mas não entregou-se à vontade do Senhor. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Eles estão fugindo da realidade. E o destino dos fugitivos que não têm corrido para o Senhor, que é o refúgio, nesta vida, vão ter que bater de frente com Ele. Os que estão fugindo de Deus nessa vida, vão ter o final da sua rota de fuga da realidade diante do Senhor. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. Ou seja, aqueles que invejam os ímpios, que desejam coisas que o Senhor não deseja, alterando a sua imagem, não são boas pessoas, são bestializados pelo desejo da inveja e do pecado, e Deus não os considera filhos, porque a minha identidade é de filho, e o que o filho deseja é o que o seu pai anseia para ele. Desta maneira, portanto, o nosso trabalho deve vir na moderação do Espírito, de saber que se a minha imagem é a imagem de Deus, o fruto do meu trabalho será entregue para que Ele seja glorificado através de mim, e eu não traçarei outras rotas de fuga, porque eu sei que o caminho que Deus tem fortalecido os meus pés é um caminho de segurança e de paz, que independe das coisas ao meu redor, porque Ele é quem fornece a provisão e a saída. Ele continua dizendo, versículo 23, no entanto, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras.
Este é um salmo de sinceridade e não de autenticidade. O versículo 27, ele está dizendo que os que fogem de Deus vão ser destruídos. E o versículo de número 28 está dizendo que os que se refugiam nele proclamarão as suas obras. Ao nos encontrarmos com Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, ao nos refugiarmos nele, nós entraremos em um estado, em um ponto onde nada mais vai ser mediador dos desejos da nossa vida. Ninguém vai nos impressionar mais com aquilo que tem ou deixa de ter, porque em Cristo encontraremos satisfação plena. Na sua casa e na comunhão com os irmãos teremos encorajamento, vida e salvação. E ao ver Cristo homem, receberemos plenitude eterna, suficiente e iperecível da sua graça. Por fim, ele então recalcula a rota, ao perceber que o caminho da inveja o distancia firmemente de Deus. Voltando para Eclesiastes, então nós vamos do versículo de número 9 até o fim. E aqui eu quero só que você perceba a estrutura literária dos próximos versículos. O versículo de número 9, ele vai fazer um provérbio reflexivo, ou seja, é um provérbio para que nós reflitamos. Enquanto ele está fazendo o provérbio, ele está refletindo sobre esta atitude. O versículo de número 10 é um oráculo de aflição. O que é um oráculo? É uma antevisão de algo que pode acontecer na aplicação deste provérbio. Então, versículo 9, um provérbio reflexivo. Versículo de número 10, um oráculo de aflição. Versículo número 11, uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta é óbvia e o pregador já sabe. E o versículo 12, neste momento, tem um provérbio de conclusão. Este trecho talvez seja um dos mais conhecidos, assim como a parte do tempo do livro de Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse texto é muito utilizado em casamentos, né? A gente sempre ouve esse texto sendo utilizado em casamentos. O cordão de 3 dobras, as pessoas elas fazem um malabarismo teológico aqui, para forçar que o cordão de 3 dobras é o homem, a mulher e Jesus. É uma aplicação bonita, mas não é isso que ele está querendo dizer aqui. Não é o que o texto quer dizer, em absoluto. Então usa-se muito. Primeiro que aqui nós não temos uma definição de gênero, não é? Ele fala de 2 companheiros, ele fala de 2 homens, de 2 pessoas, 2 companheiros que ao serem dominados podem resistir juntos. Então ele está falando aqui de um relacionamento cujos papéis de gênero não são definidos. E nós sabemos que em toda a narrativa bíblica os papéis de gênero são importantes, homem e mulher, no propósito de Deus no mundo. Não é o caso aqui. Aqui ele está querendo alertar para algo que se conecta com tudo que nós estamos falando até agora. Então nós temos um mundo de calamidade, nós temos a nossa vida pecaminosa buscando rotas de fuga da calamidade para criar uma própria realidade a partir da inveja do que nos parece bom, e sabemos que essa inveja vai nos levando cada vez mais para distante de Deus, e o nosso fim é como o fim de Judas, isolado e sozinho. Então é por isso que ele faz essa reflexão. Ele está fazendo uma reflexão aqui não sobre papéis de gênero, não sobre casamento, mas sobre comunhão. Ele está dizendo que o invejoso pode estar rodeado de pessoas. Os propósitos os quais ele quer alcançar são os que estão no coração dele. E é aí que nós entendemos quando as pessoas se casam sem propósito no Senhor. Elas não se casam porque estão cheias da plenitude de Cristo, que é a imagem do Deus verdadeiro, que as faz suficientemente sendo filhos ou filhas de Deus, para que cumpram junto com outra pessoa um propósito do Senhor na terra, não. A mulher se casa com o seu propósito de ter o seu lar, a sua liberdade, a sua segurança, e o homem se casa para alcançar, às vezes, um status social que seja, para ter filhos, para ter uma prole, 2 objetivos diferentes, ou seja, andando juntos, mas completamente distantes. Cada um desejando uma coisa. Desta forma não há comunhão. E desta mesma maneira, cada um inveja um modelo de vida diferente que nunca vai se alinhar, porque o padrão da imagem de Deus para um casamento, para uma família, foi perdido no momento que cada coração desejou a sua própria vontade.
Às vezes isso acontece com amizade, às vezes isso acontece com outros tipos de parceria na vida. Cada um tem um objetivo com aquele relacionamento, mas nunca de comunhão. Propósito eterno de Deus, para que cada um de nós, encontrando-nos com Cristo, tenhamos o sentido verdadeiro. Então esse texto também não é sobre Jesus, como as pessoas usam, né? Há muita gente que vai usar esse texto dizendo que o companheiro levanta o outro, é como o bom samaritano, ou Cristo levantando o pecador. Nada a ver. Não é uma boa aplicação. Aqui não está falando de Jesus Cristo. Esse texto não é uma aplicação cristológica, mas ele conduz até Cristo e nós vamos chegar lá por conta disso. Então, na verdade, o que ele está falando aqui é que a única maneira deste homem que planejou rotas de fuga contra a calamidade, contra a opressão, se manter vivo, sem deturpar a realidade e sem invejar o que o homem arrogante e mau deseja, é vivendo em comunhão. É vivendo em comunidade. Porque Deus é um Deus trino e comunal. E o Deus que não apareceu nos 3 primeiros versículos é o Deus que se revela na comunhão entre os santos de Deus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 16: os santos de Deus são os notáveis em quem eu tenho o meu prazer. Você vai criar falsas realidades enquanto você estiver só. Mas quando nós andarmos lado a lado com o propósito de um Deus de comunhão, uns com os outros, uns pelos outros, para o alvo eterno para o qual fomos chamados na imagem da plenitude de Cristo, então a inveja não dominará o nosso coração, mas nos alegraremos uns com os outros, progrediremos em santidade, seremos fortes contra as tentações do mundo e nos alegraremos com tudo aquilo que Deus tem nos dado, porque Ele tem nos dado a partir de uma comunidade, de um povo e de uma igreja. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, a inveja, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, rodeados por uma nuvem de testemunha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. João 17, 21, para isso, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É melhor serem 2 do que 1, mas é melhor ser solteiro se você for 2 junto com alguém e o seu coração estiver buscando os seus próprios desejos e não os desejos de Deus, para que em comunhão cumpram um propósito familiar pela graça de Deus. É melhor serem 2 do que 1, se apenas o seu coração for sincero junto com a daquela pessoa, para que juntos vocês possam se refugiar na graça de Deus e na satisfação dele, encontrarem prazer. Mateus 18, 20 vai falar: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali concordantes, numa situação de decisões difíceis, mas aonde 2 ou mais estiverem reunidos, concordando em espírito, sendo sinceros na sua pequenez, colocando os seus desejos e as suas paixões diante do Senhor, rendendo-se a Ele para que Ele determine sobre a sua vida, então ali eu estarei. Por isso, em Cristo, por Cristo, nós temos um corpo para andarmos junto. É impossível que alguém queira fugir da calamidade se o lugar de refúgio dele não for Cristo. E se ele quiser fugir para Cristo e não fugir para a comunhão com os santos que creem em Cristo, é impossível que ele permaneça longe da calamidade. Mas o caminho para a nossa fuga no mundo é se refugiar em Cristo e não fugir da realidade, encontrando nele satisfação, para juntos seguirmos livres da opressão, para anunciarmos o evangelho que tem nos protegido no mundo e que tem nos abençoado através da sua justiça e desta unidade. Eis aqui, eis aí a igreja de Deus e de seu Cristo, que será salva por ele no último dia. E o grande problema é que, se eu estivesse pregando um evangelho de vitória para você, a mensagem do evangelho de vitória é só para você, porque cada um tem a sua luta e cada um quer a sua vitória. Mas quando eu estou pregando a mensagem do evangelho que nos livra da opressão e do pecado, essa mensagem é para todos nós e ela nos une em Cristo. O evangelho da vitória personaliza o que Cristo veio trazer para um povo, para uma família, para aqueles que querem ser parte do plano glorioso dele, para não serem consumidos pelo o mal da opressão neste mundo, antes, porém, se refugiar no Senhor. E por fim, ele termina dizendo com outro provérbio: melhor é o jovem pobre e sábio que o rei velho, que já não se deixa admoestar,
porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes, pode deixar, senão me atrapalha. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Há um cuidado aqui neste último provérbio. Há uma intenção que deve ser observada quando parece que está até desconectado com tudo que o pregador vem dizendo até agora. A calamidade, as rotas de fuga, a fuga para uma falsa realidade, uma realidade destrutiva, que nós encontramos refúgio em Cristo, para nele temos os desejos que são desejados sem outro mediador que não seja Cristo. Nós desejamos os desejos de Deus por meio de Cristo e não por meio das pessoas, e nele teremos satisfação plena e muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então, quando chegamos aqui, nós precisamos ter muito cuidado com o que o pregador quer dizer, para não nos afastarmos do sentido principal do texto. O que ele está dizendo aqui é muito claro, parece um pouco obscuro, mas é muito claro. Ele está dizendo que é um jovem, pobre e sábio, que há de substituir o rei velho e tolo, que não se deixa admoestar. Ele está dizendo que este jovem sábio vai atrair multidões. As pessoas vão gostar dele, as pessoas vão ficar contentes com ele, e eles vão estar rodeados de pessoas. Ora, o pregador acabou de dizer que é importante que tenhamos comunhão, que não estejamos só, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, que se um cair o outro levanta, porque tem o mesmo propósito, sem inveja, sem necessidades escusas. Pelo contrário, ele tem o propósito da graça comunal junto. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que nós não podemos então correr um risco ainda maior de, na comunhão, seja no casamento, seja na igreja, ou seja na família, forçar uma comunhão a todo custo. O que é isso? Fazer com que os meus desejos se alinhem aos desejos do meu marido, do meu irmão da igreja, ou do meu pastor, para fazer aquilo dar certo. Isso vai dar certo por um momento, mas no momento que o jovem morrer, a palavra vai dizer, era sem conta que todo o povo que ele dominava, versículo 16, mas os que virão depois dele não estarão contentes com ele, porque não há nada que nós façamos por nós mesmos para fazer dar certo o casamento, a igreja, a comunhão com as pessoas, que se sustente se não for a graça de Cristo. Portanto, a comunhão deve nos humilhar nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas preferências, nas nossas opiniões, para que Deus seja tudo em todos por meio de Cristo, e nós alcancemos a plenitude da sua graça, enquanto aqui vivermos refugiando nele e não criando uma rota de fuga da presença do Senhor, e para que aquilo que ele colocar em nós se perpetue, mas não seja como o pregador diz lá no versículo 16 do capítulo de número 2, que aquele que era não é mais, as pessoas não serão mais lembradas, mas se nós vivermos em comunhão, a mensagem do Evangelho que em nós habita há de ser lembrada por toda a eternidade, e seguramente caminharemos de modo glorioso para o centro da vontade de Deus. Colossenses 3, de 1 a 4 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida.